capítulo 308 de Black Clover foi insano, teve choro pela primeira vez em mais ou menos 10 anos, teve Grimório novo aparecendo, teve alma de elfo, foi uma mistureba, uma lambança que ainda faltam várias explicações, mas a gente vai tentar entender um pouquinho no vídeo aqui hoje, que inclusive ficou um pouco longo, eu vou até tentar falar um pouco mais rápido para poder diminuir ele, mas se você for sem paciência que nem eu, bora botar no modo acelerado aí que a gente consegue diminuir uns minutinhos. Mas antes eu quero dar um recado, porque eu estou ajeitando o meu quarto para fazer um estúdiozinho lá, e se você puder me ajudar com qualquer doação, eu vou deixar um link aqui para você poder patrocinar, né, essa reforminha, que não vai custar caro, tá, gente? E depois eu presto contas para todos vocês. Eu quero comprar umas espumas para melhorar a acústica, né, do áudio, para acabar com essa reverberação, né, esse eco que tá dando, e fazer algumas outras coisas, mas é coisa simples. Se você puder me ajuda, depois eu vou mostrando para vocês tudo que eu tô fazendo, beleza? Vamos lá, porque acima de qualquer coisa, esse foi um capítulo do Yuno, de desenvolvimento do Yuno, em que a história se aprofunda mais nos sentimentos dele, pelos amigos dele, pelo esquadrão, pela família, por tudo. É um momento que mostra que o Yuno não era aquela pessoa fria e arrogante que muita gente pensa, apesar de eu discordar dessa visão dessa galera aí. O capítulo começa exatamente de onde parou, né, o 307, com os Irmãos Maravilha de mãos dadas, tá rolando o uso de runas que o Final aprendeu lá em Hurt para poder amplificar a magia espacial dele e do irmão dele. Mas, como o Langri já tá há um bom tempo nessa batalha contra o Zenon, o corpício dele tá só o Rodagaita, ele não tá mais suportando tudo isso, né? Já se desgastou muito. O Final já percebeu isso, por isso ele precisa dar um jeito deles acabarem com tudo isso o mais rápido possível, principalmente pro irmão dele não acabar morrendo ali. Mas acontece que mesmo ele usando a magia dele pra teletransportar ele e o Langri de um lado pro outro o tempo todo, o Zenon é muito forte, ele é muito experiente em batalha. Então, pra ele entender os movimentos do adversário e usar isso contra eles é muito simples. O que tá rolando ali é que os irmãos estão mirando no coração do Zenon, já que eles sabem que essa é a única forma de matar o demônio, só que o Zenon também sabe que eles estão fazendo isso. Então, o que o Zenon não esperava é que a magia espacial do Langris seria capaz de desintegrar as coisas, né? Esvaziar o espaço. E realmente ele desintegra o corpo todo do Zenon, que inclusive não esperava por isso. Só que o coração que o Zenon tem agora é o coração do Beelzebub, e ele simplesmente não pode ser esfarelado pela magia do Langris. Então o Zenon consegue se regenerar ali e, cara, ele pega os dois de um jeito, mas de um jeito que eles ficam parecendo espetinhos. Sabe aqueles espetinhos de gato na porta do terminal de ônibus, sabe? Todo capenga, molenga? Então, eles ficaram desse jeito aí. Nesse momento, o Yuno acorda, né, depois de um bom tempo em que ele estava ali desmaiado, depois de tomar aquela bordoada fudida lá no capítulo anterior. Então ele vê que o Langri está prestes a morrer. Nesse momento ele reconhece que o outro rapaz é o irmão mais velho dele e é o integrante do grupo do Asta. E é aqui, exatamente aqui, que o Tabata começa a trabalhar e revelar o verdadeiro Yuno pra gente. Primeiro que essa fala é carregada de sentimento pelo próximo. Quando ele bate o olho no Final, ele sabe exatamente quem ele é, mesmo naquele estado deplorável que ele tá e quase irreconhecível. Pensa comigo, um cara que é arrogante, que menospreza os outros, não é um cara que vai olhar nos olhos de alguém, não é um cara que vai lembrar da cara de alguém que possa ser inferior a ele, sei lá, simplesmente porque ele menospreza todo mundo. O fato dele conhecer o Final ali mostra que ele nunca agiu dessa forma. E mais, mostra que ele sabe que o Asta ficaria abalado com a morte do amigo, mostra que ele sabe que o Langris também ficaria acabado com a morte do irmão, né? Então isso não só mostra como ele é humilde o suficiente para notar todos os que estão ao redor dele, como ele também se importa com o sentimento dos outros em relação à morte do Final, caso isso aconteça, né? Gente, isso é muito profundo, porque mesmo pessoas que não são arrogantes, pessoas que são humildes por natureza, não teriam uma amplitude sentimental tão grande quanto o Yuno teve aqui. Então nessa sequência a gente passa a entender o tamanho do peso e do fardo que o Yuno vinha carregando até agora e guardando tudo dentro dele, tudo pra ele. O Yuno não é uma pessoa que costuma se expressar, demonstrar sentimentos, mas isso não significa que ele não sinta. Acontece que até por volta dos seus 6 anos, mais ou menos, ele era extremamente o oposto do que ele é hoje. Ele chorava por tudo, era extremamente sentimental.
E isso não levava ele a lugar nenhum, tanto que mesmo ele nascendo como um prodígio, em algumas situações ele simplesmente era salvo pelo Asta, por aquele que não tinha poder nenhum, que não tinha mana, o desfavorecido, né? Então provavelmente o que aconteceu foi que o Yuno achou que esse sentimentalismo todo dele também era a fraqueza dele. Então ele decidiu enterrar tudo dentro dele. Tanto que depois lá do ocorrido, né, do colar, em que o Asta salvou ele e tal, ele nunca mais chorou, ele fez uma promessa. E ele passou a vida toda guardando tudo isso dentro dele. Ele treinou, ele se dedicou, ele foi atrás, ele lutou e nada funcionou para ajudar a salvar as pessoas que ele ama, que ele tem carinho. Por um segundo ali, quando ele tá caído no chão, ele pensa em desistir, esse é o momento em que ele tá pensando em entregar os pontos, não funciona mais nada, né? Porque o que ele pode fazer naquela situação? Com o corpo já no limite, os companheiros praticamente mortos ali, um inimigo com um poder muito superior, realmente, olhando assim, não tem o que fazer. É melhor se entregar. Por isso, inclusive, o Zenon se autoproclama o vencedor naquele momento. Então a enxurrada de sentimentos vem, né, que tiveram ali dentro dele, naquele coraçãozinho, vieram tudo à tona, e a gente entende o quanto ele realmente se importa com todos os companheiros dele, e o quanto a morte de metade do Alvorecer Dourado abalou ele profundamente, o quanto ele foi afobado, impulsivo, falando na hora da reunião lá com o Nath, e o quanto também não foi fácil para ele entrar naquele esquadrão. Claro, não foi tão difícil quanto seria pro Asta, né? O Asta era uma situação de zero expectativa para entrar, até nos Touros Negros, que era o pior esquadrão de todos. Mas ainda assim, o Yuno também precisou se dedicar muito, treinar muito, tanto que, apesar de não ser mostrado pra gente ao longo da obra ele treinando e se aprimorando, mostra mais o Asta, né? Esse capítulo traz um quadro em que ele diz e mostra ali, né, que ele treinava de maneira desesperada. E se você for dar uma olhada na novel do Yuno, lá é dito que praticamente todo o tempo livre dele, que ele tinha, ele passava treinando. Não necessariamente é preciso a gente ter visto milhares de capítulos mostrando um treinamento igual a gente tinha no Naruto, por exemplo, pra gente poder entender que o cara treinou, né? Alguns painéis como esse servem, eles bastam, né? Muito bem ali. Vão deixar a obra mais enxuta, menos enrolada e mais direto ao ponto, sem descaracterizar essa condição aí do personagem. Então, nesse momento, com essa enxurrada de sentimentos em que ele diz que ele foi invejado pela posição que ele alcançou, ele foi odiado por ser quem ele era, ele foi reconhecido por tudo que ele fez, toda essa pressão que ele vem passando há tantos anos faz ele desabar pela primeira vez em mais de 10 anos. Foi a primeira vez que ele chorou desde o dia em que ele prometeu que não iria mais chorar, e é muito profundo isso, muito bonito também. A forma como o Tabata tá desenvolvendo os personagens deles, né, todos, sem exceção. O cara é muito bom nessa questão. O negócio é que o Yuno é um personagem que sempre foi feito justamente para criar um grande contraste com o Asta, que é o protagonista. Então, pra gente criar empatia pelo Asta, a gente precisa de um personagem como o Yuno, só que o Yuno não é diferente dele. O Yuno também é carinhoso, também é sentimental, apegado às pessoas, só que enquanto o Asta é extrovertido, o Yuno é tímido, introvertido. E pessoas introvertidas geralmente passam uma impressão bem errada para quem tá ao seu redor. E eu sei bem disso porque eu também sou tímida, também sou introvertida, então geralmente as pessoas têm uma visão muito errada de quem eu sou. E é isso que esse capítulo faz. Ele vem para trazer a verdadeira personalidade do Yuno escondida atrás dessa introversão toda. Além de mostrar, né, que o fato de que tudo que ele conquistou, ter tido um alto grau de dificuldade, fez com que ele amasse ainda mais cada uma dessas coisas. É exatamente por isso que aquele desaba, né, num choro enorme naquele momento, por achar que nada adiantou, ele nadou e morreu na praia por achar que ele vai perder tudo que ele ama. Inclusive, é legal a gente falar que o Tabata ainda reforçou o carinho que o Yuno sente pelo Asta, porque nesse momento ele tá desesperado por ter feito um voto junto com o melhor amigo dele e não poder cumprir. Gente, isso mostra ainda mais o quanto ele se importa com o Asta. A frustração que ele tá sentindo por achar que ele vai morrer ali, por achar que ele perdeu. E mais uma vez, que desenho espetacular que o Tabata fez da expressão do rosto do Yuno ali chorando. Mano, o cara é muito especialista, assim, demais nesse tipo de enquadramento. Eu tava relendo mais da metade do mangá pra fazer esse vídeo aqui, vi vários quadros como esse que eu nem lembrava mais.
que são absurdos de perfeitos. Então, é agora que o bagulho vai ficar bem louco, né? Então, vamos por partes aqui, porque as coisas vão começar a andar meio complicadas. Enquanto o Yuno tá no momento pré-morte, em que a vida toda passa na nossa mente, a gente tem um quadro em que ele tá caído, mostrando da testa até a cintura, colocando ele em segundo plano, mas ainda assim passando a sensação de desespero da derrota. O foco aqui, na verdade, é o grimório dele, que tá caído, sem utilidade mais, não tem mais o que tirar dali de dentro, não tem mais magia que possa ser eficaz. Então ele cita mais uma vez o voto dele, agora, né, com o Asta sorrindo ali na mente dele, e isso dá forças para ele se levantar mais uma vez, porque ele precisa honrar esse voto com a pessoa que ele ama. E quando eu falo de amor aqui, eu falo de amor fraternal, tá, gente? Não me entendam errado. É completamente normal amigos se amarem como amigos, como irmãos. O Asta e o Yuno, eles se consideram uma família, né? Então eles têm esse tipo de carinho. Então nesse momento aí, uma voz fala dentro dele, diz que concorda, e ainda fala, eu sou você, mas você também tem o seu próprio poder. Um pouco mais pra frente a gente vê uns feixes de luz caindo sobre o castelo em que o Yuno tá, da mesma forma que aconteceu quando os elfos reencarnaram na galera lá em Clover. Igualzinho. Só que o Yuno aqui não ficou possuído de novo, entre aspas, porque na real ele nunca ficou possuído, né? Então guarda essa informação que já você vai entender. Logo em seguida, a gente tem o Patoli, sabe-se Deus por que com os 2 olhos pretos, sendo que ele deveria ter somente um, já que ele se livrou lá do lado élfico maléfico dele, mas ok, vamos considerar que pode ter sido um erro, apesar de que pode ter sido também uma reação aos portões do inferno abrindo lá e tal, né? Sei lá, depois a gente pode comentar num outro vídeo sobre isso. E o Patoli fala, é claro, o Yuno conseguiu sua magia de vento do filho do Lich e da Tétia. A Tétia era uma humana com magia do vento e o Lich era um elfo com magia de espadas. Então o filho deles era um híbrido. Só que no dia do casamento deles dois rolou a parada lá do demônio, né? Uma penca de gente, de elfo morreu e tal. E no capítulo 265, quando a Noélia, a Nero e uma galera acabam indo lá pra Elísia, a gente descobre que a Tétia estava grávida de gêmeos, né? Até então a gente achava só que ela estava grávida, não sabia que era gêmeos. Um bebê morreu e o outro sobreviveu. A Nero selou os ferimentos lá, então a Tétia conseguiu sobreviver e um dos bebês nasceram. Ok, guarda essa informação também. Lá no arco dos elfos, quando uma galera de Clover foi possuída por eles, o Yuno foi o único que não ficou com a mente controlada, lembram disso? Durante um tempo ele ficou meio abobado, como se ele estivesse em transe, mas ele não ficou possuído igual os outros. Tanto que o Patoli disse que o ego dele não havia despertado ainda. Isso significa que tinha um elfo lá dentro, né? E que alguns capítulos depois a gente descobre que é o filho do Lich. Guarda isso daí também. Quando o Asta encontra o Yuno pela primeira vez, depois da possessão élfica lá, ele questiona algumas vezes se o Yuno era realmente o Yuno, ou se ele era um elfo. E é aqui que as coisas começam a se ligar, porque a gente começa a ter indícios do que foi mostrado no capítulo 308. No capítulo 155, na primeira página, o Asta pergunta, você é mesmo o Yuno? Ele responde, sim, e daí? Cala a boca, Asta. Então o Asta questiona por que ele ainda tem as orelhas pontudas, a tatu élfica brilhante na cara, e o Yuno diz, eu sou eu. Algum problema com isso? Nesse momento que dá a entender, né, ligando com a fala do 308, que o elfo diz, eu sou você, é que naquele momento, respondendo Asta, era o filho do Lich e não o Yuno, mas era o Yuno ao mesmo tempo. Além disso, algumas páginas mais pra frente, o Yuno dá a entender que dentro dele também tem um elfo e logo em seguida ele se autoproclama um cavaleiro mágico do reino Clover. O Yuno e mais ninguém, assim que ele fala, né? Por quê? Porque a alma do filho do Lich é o Yuno. Lá no 195 também é citado pelos elfos que o garoto é tão genial quanto o Lich, por ter desenvolvido seus poderes humanos e élficos em tão pouco tempo, dando aí a entender que ele não falava do Yuno e sim da alma do filho do Lich. Então, o que essa bagunça toda leva a gente a concluir? Que quando um dos gêmeos morreram, né, ele reencarnou de forma semelhante ao Patoli com o Vengeance, só que no Yuno, né, o bebezito lá. Só que com algumas peculiaridades também. Segundo algumas linhas religiosas, um ser é composto de 3 camadas, corpo, alma e espírito. O espírito é criado para reencarnar, né, ou encarnar em um corpo, e a alma é a consciência criada quando esse espírito encarna. E essa encarnação do corpo com o espírito e o nascimento da alma aconteceria no nascimento ali, né, no parto do bebê.
Até lá o espírito ficaria acompanhando o corpo, só que do lado de fora, né, até o momento desse nascimento acontecer, ligado por um cordão espiritual. Essa linha é extremamente usada, adotada pelo espiritismo, embora o cristianismo também tenha conceitos semelhantes de que o espírito é o imortal, criado por Deus para habitar um corpo, e a alma é a consciência desse corpo encarnado pelo espírito. Tudo isso dá a entender que quando o Lich invocou a magia de ressurreição, proibida lá, assim como o Patoli, o espírito do filho dele também reviveu em algum momento, né, muitos e muitos anos depois, só que no corpo do Yuno. Só que como ele nunca nasceu de fato, ele não teve uma alma propriamente dita, desenvolvida, né, como o Patoli. Essa alma foi criada, desenvolvida junto com a do Yuno, no momento do nascimento do Yuno. Ou seja, o Yuno compartilha a alma dele com o filho do Lich. Por isso que quando rolou a parada lá dos elfos, o Yuno não foi possuído, porque ele era o filho do Lich, eram duas pessoas com uma consciência. Por isso ele falou pro Asta, eu sou eu, algum problema com isso? Por isso que ele disse, eu sou um cavaleiro mágico do reino Clover, o Yuno, porque o filho do Lich tem a mesma consciência que o Yuno. O fato dele não ter nascido e ter reencarnado no Yuno fez com que ele crescesse tendo as mesmas visões, as mesmas experiências, os mesmos sentimentos do Yuno, então para ele também é o Yuno, apesar de ser uma consciência à parte, uma alma dividida em dois, vamos colocar assim, né, uma alma mesclada ali. Eu sei que é uma explicação bem extensa e complicada, mas é por essa linha que o fluxo segue. Então, o fato do Yuno ter crescido no reino Clover fez com que a magia que era desse serzinho fosse a magia que despertasse ali. Ou seja, o Yuno nunca usou a própria magia, e sim a magia do elfo que está mesclada com a alma dele, né? Que é a magia do vento que ele herdou da Tétia. No momento em que o Yuno entra em choque emocional, essa consciência, essa alma que ele divide, revela que a magia de vento não é a magia dele e que ele tem a própria magia, que foi confirmado pelo Patoli alguns quadros depois. Só que desde antes já dava para ver que o Yuno tinha caído desmaiado em uma sala de grimórios. Só que a gente só se dá conta nessa hora em que um grimório de Spade vem até ele, né? O verdadeiro grimório dele. O grimório que o Yuno recebe em Clover, quando ele faz 15 anos, não escolheu o Yuno, escolheu o filho do Lich, que divide a alma com o Yuno. Então, como essa foi a primeira vez que o Yuno estava na terra natal dele verdadeira, né, caído diretamente ali numa sala onde são feitas as entregas dos grimórios, ele teve a oportunidade de receber o que deveria ser dele mesmo. E talvez você possa argumentar que ele não era de Clover e que tecnicamente o filho do Lich também não. Em partes. Primeiro porque existem alguns casos, né, de estrangeiros que recebem um grimório de Clover, como o Yami, que não é de lá, né, mas tem um, então normal o filho do Lich receber um grimório ali também. Em segundo lugar, o filho do Lich também é filho de uma humana, da realeza de Clover. Então até faria sentido ele receber um grimório de lá, entende? Então quando o Yuno recebe esse grimório de Spade, ele se levanta usando os dois grimórios, muito brabo, e diz que ele vai ser a salvação desse país e que vai salvar a todos. Tem uma outra fala aqui dele também que eu já vou comentar, que é bem importante, mas antes, o lance dos dois grimórios realmente é um mega bust aí pro Yuno, né? E eu vi muita gente se questionando se ele vai usar os dois daqui pra frente, e a resposta é que provavelmente sim. Porque diferente do Patoli, que encarnou no Vengeance, mas tinha sua própria alma, o filho do Lich faz parte do Yuno. E a prova maior disso é que na cena final dos Arcos dos Elfos, em que todos eles foram libertados, né, e deixaram lá os corpos dos humanos, no capítulo 213, a gente vê os elfos deixando um monte de humanos, mas o Tabata não mostrou a alma do filho do Lich saindo dele. O Lich ainda agradece o Yuno pela oportunidade de ter lutado ao lado do seu filho, reforçando aqui o tempo todo que quem estava no controle era o filho do Lich, apesar de também ser o Yuno, né, mostra as orelhas de elfos do Yuno se desfazendo, mas não mostra o filho do Lich saindo, né, e indo com o pai, saindo do corpo do Yuno. Por quê? Porque ele ainda tá lá, né, porque ele divide a alma com o Yuno desde que eles nasceram. São dois espíritos dividindo uma única alma, uma única consciência. O Tabata não esqueceu de mostrar isso, né? Isso é muito importante. Ele tem um controle muito grande dos acontecimentos da obra, então ele não ia omitir isso sem querer. Ele fez propositalmente para poder ligar com o que ele ia revelar aqui. O que eu quero dizer é que, basicamente, o Yuno sempre vai ter magia do vento do Lich, né? Já que eles não podem se desvincular, e ele vai ter também a sua própria magia.
A gente não viu ninguém até agora usar 2 grimórios, mas a gente viu grimórios com 2 atributos, como no caso do Mars e da Fana, que tiveram seus grimórios fundidos. Até porque se ele tivesse que começar do zero e passar a usar um grimório só, gente, né, com a magia nova dele, a magia nativa, né, o grimório nativo dele, ia ficar muito desproporcional e sem sentido na história. Então ele vai sim ter os 2 grimórios, as 2 magias, e provavelmente pode ser ainda que ele tenha uma terceira, caso o filho do Lich também tenha herdado a magia do pai, coisa provável de acontecer, já que ele é um híbrido. O que a gente vai descobrir agora é qual é a magia do Yuno, que há uma probabilidade de ser magia do tempo, levando em consideração que lá no começo da obra, na masmorra, depois dele entrar na sala dos tesouros e tal, e o Mars foi lá atacar mais uma vez, na hora em que Abel se manifestou pela primeira vez, o tempo parou. Tudo ficou paralisado, todo mundo ficou paralisado, menos eles dois, ele e Abel. Pode ter sido uma faísca do verdadeiro poder manifesto dele ali, já que Abel é um espírito de vento, então não teria nenhum tipo de magia que fizesse o tempo parar daquela forma. Mas independente disso, voltando aqui para o fato dele continuar com o Grimório de Clover, né, com a magia de vento, ele continua com o espírito mais irritante de todos, que eu odeio, e tudo isso iria criar condições perfeitas para ele ser o Rei Mago, certo? Certo. Só que em Spade. E sim, em Spade, apesar de alguns capítulos atrás ele disse que ele não tinha a menor intenção de assumir o trono lá. Só que, gente, as coisas mudam. O Yuno descobriu que ele era príncipe de Spade, logo depois, logo em seguida, o batalhão dele foi atacado, ele teve que ir pra batalha. Ele não teve tempo nenhum até agora pra digerir tudo que tá rolando, pra absorver toda essa revelação que veio até ele, né? E aí lá o capitão dele foi raptado, metade do esquadrão morreu. Não é à toa que ele desmoronou nesse capítulo. Se você olhar o capítulo da reunião com o Nat, você vai ver como o Yuno tá acabado, ele tá com olheira, ele tá destruído, esgotado. Foi bomba em cima de bomba pra cima dele. Só que no final do 308 ele diz: eu serei a salvação desse país. Eu vou me tornar o Rei Mago. Ou seja, ele pouco a pouco está assumindo a posição dele em Spade, já que ele cita de forma categórica que ele vai ser a salvação de lá. E ser a salvação de um país não significa vencer um inimigo e ir embora. Quando a batalha acabar, vai ter que colocar muita coisa no lugar, vai ter que estruturar muita coisa. Então, salvar aquele país vai depender de uma longa administração e da presença dele. Bem provavelmente, ele vai usar o mesmo sistema de cavaleiros mágicos de Clover em Spade e se tornar o Rei Mago lá, deixando o caminho aberto para o Asta em Clover. E no final, ambos terão cumprido o voto que eles fizeram juntos. Mas eu também não acho que isso vai acontecer tão agora. Eu acho que isso é mais pro final da obra, tá? Bom, gente, ficou bem grande esse vídeo. Tinha muito mais coisa que eu queria falar aqui, explorar, mas eu também não quero cansar demais vocês. Caso vocês tenham ficado com muita dúvida, né, deixa aqui nos comentários que eu posso até fazer uma parte 2, fazer vídeos específicos detalhados sobre uma questão só sobre o 308. E semana que vem, provavelmente, a gente vai ter uma explicação mais aprofundada em toda essa história do Yuno. Então, até lá, lancem todas as suas teorias aqui embaixo que a gente vai conversando. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!